o início da live. Muito bem. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clayton Francis, seja bem-vindo a mais um Pastor Comentando a Bíblia. Esse tipo de vídeo é muito importante para a edificação da nossa fé, porque ele vai trazer algumas coisas que vão nos... A senhora não está ouvindo no fone não, né, pastora? A senhora está ouvindo com o alto-falante normal, né? É por isso que agora eu acho que está melhor. Mas vamos manter assim. Então, é muito importante esse tipo de conteúdo para trazer uma edificação. No mundo em que a gente está vivendo, né, na atual conjuntura, a gente tem bastante conteúdo por aí. Mas a maioria, né, é maçante a quantidade dos conteúdos que nós temos aqui na internet de coachings. Coachings que se tornam pastores ou pastores que se tornam coach. E aí eles fazem a simbiose da teologia com a psicologia do coach. E nessa simbiose cria-se uma nova teologia. Cria-se uma nova cultura. Novos idealismos. Cria-se novos conceitos que trazem para dentro da igreja ideias que antes seriam rejeitadas. Eu acredito que técnicas coaching pode ajudar muito na igreja, desde que não seja nessa dose cavalar, exacerbada. Existe um limite para as coisas humanas entrarem no ensino da igreja, né? Existe um limite. E às vezes a gente vê que esse limite ele é totalmente atropelado, porque as pessoas elas querem colocar as teorias e os conceitos coaching para que possa permanecer, né? Eu ia dizer a palavra angariando público, mas não é angariando público. É para permanecer mantendo as pessoas entretidas e... enfim. Então, gente, é muito importante guardarmos na nossa consciência de que existe a importância do estudo da palavra e também existe a importância de que vozes como a minha existam aqui na internet. Porque a minha preocupação não é eu falar propriamente de coisas que me são convenientes, mas de coisas que eu acredito que são fundamentais para a nossa fé. Coisas que elas vão de encontro, como um choque contra, às vezes, conceitos que eu tenho estabelecidos. Ideias que eu tenho que são ideias que eu estabeleci para mim, que eu falei, isso aqui é para minha vida. Então eu vou começar agora, eu nem entrei no texto bíblico ainda, mas eu estou explicando por que é importante nós fazermos vídeos como esse, Pastor Comentando a Bíblia. Quando você compra uma Bíblia, está lá, Bíblia comentada por fulano de tal, Bíblia comentada por não sei quem. E eu estou trazendo aqui no meu canal, além de devocionais, eu trago comentários, para que fique registro importante. Registros importantes sobre o texto que faz parte da nossa vida, que guia a nossa trajetória. Então, eu espero que a qualidade seja boa. Se der qualquer travamento, por favor,
Escrevam no chat se a voz estiver muito baixa em relação à música. Escrevam no chat se a música estiver muito baixa. Escrevam no chat. Me ajudem a regular a live para tudo ficar muito bom. Infelizmente, começou um barulho aqui em cima. Tá me atrapalhando um pouquinho aqui. Mas a gente tem que relevar todas essas coisas e vamos adorar. Vamos adorar a Deus e adorar ouvindo a sua palavra. O texto que eu evoco, Senhor do céu, eu não sei nem o que está acontecendo aqui em cima, é um barulho terrível. Eu gostaria de evocar aqui o texto, Eclesiastes no capítulo 7. E nós vamos ler aqui algo para edificar nosso coração, tá bom? Então aqui no versículo 1 começa dizendo: boa é a fama do que unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o nascimento. É complicado. Diaconisa Andréia, paz, boa tarde, Diaconisa, tudo bom? E esse texto aqui é um texto que ele me deixa coçando a cabeça, ele me deixa refletindo demais. O começo tudo bem. O começo tá ótimo. Versículo 1. Melhor a boa fama do que unguento precioso. Unguento precioso a gente sabe do que se trata. A gente sabe que está se tratando de uma especiaria cara e rara na época. Caro e raro, que não pessoas com baixo nível aquisitivo não tinham acesso. E quando muito tinham que juntar economias, uma fortuna, herança, e aí sim comprar. Então essa primeira parte aqui, o versículo 1, tudo bem. Melhor é a boa fama do que unguento precioso. Ou seja, o que é esse unguento precioso? Unguento, ele pode ser um perfume. Unguento, ele pode ser um creme. Que tipo de creme que é esse? Um creme facial, enfim, corporal, para não só perfumar, mas para também dar um aspecto melhor. É estético. É algo que envolve a aparência. É algo que envolve a sua imagem. E melhor é a boa fama do que uma estética, uma imagem simplesmente bonita. É melhor que a tua imagem acerca do teu caráter seja boa do que a imagem externa, a aparência, a beleza. Então a gente enxerga, é tranquilo essa parte. A gente enxerga aqui uma moderação. Tudo bem, ok, tranquilo. A pastora Cláudia escreveu, está perfeito, não dá para ouvir o barulho algum. Tá ok, pastora, muito obrigado. Mas veja bem, melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Jóia. Então, ok, a fama é mais valiosa do que coisas muito valiosas que eu venha a ter. Agora, a segunda parte é mais difícil. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Essa parte aqui me deixa preocupado.
porque eu fico pensando. O camarada me escreve que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Parece lógico. Parece irracional. Parece sem sentido. Mas veja bem. Em Hebreus, no capítulo 9, versículos 27 e 28, vai dizer que, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, é evidente que existe só uma morte física. Porém, existe a segunda morte, que é quando, logo depois que você é julgado, você é lançado no lago de fogo. É a segunda morte. Não temeis aqueles que podem matar somente a carne, mas aquele que também pode matar a carne e o espírito. O espírito. Se você não entender que quando o escritor eclesiástico colocou que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, cabe também com Mateus capítulo 10, versículo 28 em diante, quando vai dizer: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e o corpo. Perecer, destruir, morrer. Então o homem que ele nasce uma vez só, ou seja, ele nasceu na carne, foi concebido ali no nascimento, no parto. O homem que nasce somente uma vez, ele morre duas vezes. Porque não houve o batismo do arrependimento, onde a pessoa nasce de novo. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Se você nasceu duas vezes, se arrependeu e viveu essa vida em santidade, a morte, a segunda morte, não cabe a você. Então esse texto ele me trazia era nebuloso para mim imaginar, era até mórbido, porque o dia da morte é melhor do que o do nascimento. Para aqueles que estão seguros da salvação, sim. Existem linhas teológicas que diz que uma vez salvo, sempre salvo, ok. Não precisam fazer nada, já está salvo, beleza, segue sua vida. Quiser pecar, então. Ah, mas não peca porque é salvo. Será que não peca? Será que não peca? Então, ok. Mas eu sou da linha arminiana que crê que é possível cair da graça. É possível a pessoa ter um declínio de fé. É possível. Isso é possível. Então é melhor a boa fama do que um unguento precioso. É melhor que se espalhe acerca de você uma boa fama. Que a sua personalidade e o seu caráter sejam eles irrepreensíveis e reconhecidos por todos como bom. É mais importante ter isso
do que você ter somente a estética a seu favor. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é o limiar entre o temporal e o atemporal, entre a linha da sua existência encarnado para a linha do existir agora no eterno. Eu sou bem sincero naquilo que eu ministro. Tem coisas que eu ministro com vergonha. Com vergonha porque eu não conseguiria plenamente viver algumas coisas. O ser esbofeteado na face e dar a outra, isso é difícil. O ato de perdoar é difícil. Mas todas essas coisas vão marcar o limiar da nossa existência em carne. E então todas essas coisas serão levadas em conta quando estivermos no dia da morte, quando morrermos ali e estarmos aguardando o juízo. Alguns creem no sono da alma, outros não creem no sono da alma, isso não importa. O que nós estamos tratando aqui é que haverá o dia em que seremos julgados e então entraremos para a vida eterna com o Pai ou seremos lançados no lago do fogo, o fogo do Guiena, que era um lixão, um depósito de lixo que ficava externo a Jerusalém. Então a gente tem que levar em consideração. Tem que levar isso em consideração. Se a gente fosse pensar sobre a minha vida é de Deus e a minha morte também é dele, a ele pertence a vida e a morte, se eu fosse pensar isso, eu temeria a segunda morte. Alguns falam, mas esse negócio de Guiena aí não tem nada a ver, né? Ben Hinnom, Vale do Filho de Hinnom, isso aí não tem nada a ver. Isso era um vale que ficava ali aos arredores da cidade de Jerusalém, que depois se tornou um depósito de lixo. Isso aí não tem nada a ver. Para de falar do Lago de Fogo, mas se você ler Apocalipse, você vai ver lá. Então entenda uma coisa, de uma vez por todas, que nesse texto aqui de Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, ele não está de brincadeira não. Ele não está de brincadeira não. Olha só, aqui depois ele vai levar para um outro rumo a conversa. Versículo 2, ele vai dizer: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes. Por que isso? Pois naquela casa, se vê o fim de todos os homens,
e os vivos que o tornem em consideração, que o tomem em consideração, aliás. Então aqui ele leva para o outro lado, ele começa a trazer na questão da vaidade, na questão da concepção do homem. Porque tem até um provérbio que eu não sei se é chinês, mas que ele diz assim que no final do jogo todas as peças do tabuleiro vão para a mesma caixinha, seja rei, seja bispo ou peão, vai para a mesma caixa. E nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Eclesiastes 7, ele é um chacoalhão para que a gente pare, né, na nossa corrida insaciável por bens, insaciável por vitória, insaciável por redenção dos homens. A nossa corrida é insaciável em ser vencedor e mais que vencedor para os homens, e não em Cristo Jesus. Não, se eu não tiver aquele carro, minha vida não tá boa. Se eu não tiver aquela casa, minha vida não tá boa. Se eu não tiver aquele bem material, minha vida não tá boa. Se eu não tiver aquele casamento, não é assim. Se eu não tiver a família desse jeito, não vai ser. Ué. No mundo tereis aflições, mas tem que ter bom ânimo. Ter bom ânimo é ter coragem. Ter bom ânimo é ter um ânimo capaz de ser responsivo à sua situação. Porque isso vai gerar sua boa fama. Hã? Isso vai gerar sua boa fama. Então é melhor ir em uma casa onde há luto, porque ali você observa, tudo acaba ali. Eu detesto o velório. Detesto, é muito triste, mas nós pastores nos preparamos para encaminhar as pessoas para a morte e nós mesmos também. Eu tive uma conversa com o Venha Teu Reino, o Ministério da Igreja, o Ministério de Louvor da Igreja, onde eu falei, gente, e se eu falecer? E se eu morrer? Vocês vão ficar, acabou tudo. Vocês vão, opa, peraí, vamos ver o luto aqui, vamos passar pelo luto, e agora vamos continuar o trabalho e vamos... O que nós aprendemos com ele? A vida é assim. Não somos eternos com esta forma. Nós vamos ter o nosso corpo glorificado, transformado. Eclesiastes 7, ele começa a trabalhar com conceitos que eles até parecem antíteses, eles até parecem opostos em si, ou mórbido demais, porque se a gente for olhar agora o versículo 3, o versículo 3 ele também é embaçado, porque fala, melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Agora eu te digo porque que esse texto ele é verdadeiro. Porque ele vai dizer o seguinte: quando nós estamos magoados, seja por aflição da vida, familiar, profissional, ministerial, seja lá o que for, quando nós estamos assolados, quando nós estamos magoados, tristes, acontece algo aqui, ó, dentro do nosso coração, que é um processo de reflexão.
Quando nos magoamos e nos frustramos, geralmente nesse período a gente está tão perto de Deus. A gente passa a orar mais, passa a pedir mais ajuda para Deus, meditar mais na palavra. Quando tá tudo bem, a gente fica meio que... Tá entendendo? Então, amados, faz parte do meu chamado passar por tristeza. Pastor tem que encarar a tristeza. Ô pastor, tamo junto, hein, mano? É nóis, vamos lá, conta comigo. Fechamento, é nóis, hein? Passa 2 meses. Não me identifiquei muito com a igreja e tal, e assim, assado. Tudo isso faz parte, né? Então, eu gostei de ter compartilhado esse texto com vocês. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. E que essa reflexão possa te ajudar você a ir mais adiante na sua fé. Que esses 3 versículos que a gente meditou possa te trazer aí uma determinada força, um determinado entendimento, e que todas essas coisas possam gerar em você força. Não para que você tenha soberba, mas a força para que você possa resistir nos dias maus, força para que você possa prosseguir quando vier a dificuldade, e que esse comentário bíblico aqui, esses 3 versículos, possa ter trazido também novos horizontes aqui, no seu pensamento. Tá bom? Então é isso, gente. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, compartilhar. E até amanhã com mais comentários bíblicos aí. E enfim, peço perdão pela qualidade de vídeo. É o que eu consigo fazer hoje com as condições que eu tenho. Então, o mais importante é a mensagem do que propriamente o meio pelo qual ela está vindo. Qual que é o meio pelo qual ela está vindo? Pelo YouTube, por meio de um vídeo de baixa qualidade de transmissão. Mas, ainda assim, o que você ouviu e o que você viu aqui te sirva como uma boa base para você seguir na fé. Um abraço. Fica na paz.